Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui no vídeo 3, né? Probleminha aqui com o meu computador, então atrasei um pouco aí na gravação desse aqui, tá? Eu vou retomar aqui rapidamente a simulação aqui da nossa primeira etapa aqui, só para ficar aí como um conteúdo para vocês também. Então eu vou entrar aqui no modo de Vimeo, né? Simulação, Vimeo. Vou colocar aqui direção fixa. Vou deixar o sombreamento aqui arco-íris, porque aí cada estratégia que eu simular, ela vai ficar é, simulada com uma cor aí no modelo. Fica legal porque eu consigo é, comparar um percurso com o outro, né? Até onde um foi, o outro vai iniciar, fica fácil a visualização. Então, eu simulei o faceado aqui. Agora eu vou simular o nosso contorno. E nossa apuração. Vou diminuir aqui um pouco a velocidade aqui, só para você enxergar aí o comportamento aí. Então aqui eu estou com o meu modelo simulado, né? O percurso aqui simulado, ok? O que eu faço aqui? Eu vou armazenar que eu vou salvar, né? Só para efeito de visualização, né? Essa simulação. Ok? Eu volto aqui para nenhuma imagem que volta para esse campo aqui para essa área do Power 1000 aqui. Bom, então continuando aqui, o que eu vou fazer? Vou é, Já deixei aqui carregado algumas estratégias, até para a gente ter um ganho aí de tempo aí, tentar otimizar aí o fim do vídeo. Antes de mais nada, vamos só aqui aproveitar também mais um outro recurso aí. É bem simples, básico aqui, mas dependendo da sua peça aí, acaba quebrando um galho. Vamos fechar esses dois furos aqui de uma forma sem precisar estar utilizando um software auxiliar aí para estar fazendo essas tampas, né? Então veja lá, eu selecionei os furos, criei a figura, venho em editar e tampar furos. Os furos já estão tampados. Isso aqui funciona bem, né, em uma situação assim, simples, né? Áreas planas assim, né? Furos mesmo, né? Agora rasgos, alojamento, né, com perfil, e aí já não serve porque você não vai conseguir extrair a figura de lá. A tampa aonde está a figura, onde é criada a figura. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Eu vou fazer o faceado. Falei, já estou com algumas estratégias aqui já unidas aqui. E o que vai acontecer aqui? A nossa posição de face em Z vai ficar 2 décimos acima do nosso ponto zero aqui. Olha. E aqui nas distâncias de corte, eu coloquei a diferença, ou seja, o excesso que eu tenho aqui de material. E que nada mais é, nós vamos olhar aqui, é essa sobra que tem aqui. Porém, agora nós estamos com o nosso modelo virado, certo? Esse primeiro lado, né? Então, nós viramos e agora nós vamos facear esse excesso. Depois eu vou atualizar a vista aqui na hora de simular os percursos do lado e aí vai ficar conforme essa etapa que nós estamos falando agora. Então, vou calcular, vou aumentar o passo vertical aqui apenas para que o cálculo vá mais rápido aí. E aí eu tenho o faceamento. Vou para a minha próxima estratégia, na qual eu vou afastar esse meio aqui, então aqui no miolo. E aí o que, que vai acontecer aqui? Como eu já faceei, já fiz a estratégia de faceamento, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou limitar o meu percurso a partir do ponto zero, ou seja, a partir dessa face, porque eu já tenho esse excesso aqui bastado no faceamento. Eu prefiro usar essa estratégia de faceamento porque ela é um pouco mais rápida do que eu deixar esse percurso aqui
bastando todo esse excesso. Por quê? Porque aqui ele vai ter várias mudanças de ciclo. E aí, querendo ou não, em cada virada que ela dá mudança de ciclo, ela faz uma pequena redução no avanço dela. Sem contar que aqui eu tenho um corte mais contínuo, né? Ao longo de X aqui, no caso desse faceamento, né? Então aqui ela ia fazer alguns caminhos aqui que certamente demoraria um pouco mais do que eu fazer com essa estratégia. Então já desbasto o excesso com essa, e aí eu faço o desbaste somente a partir do ponto zero aqui. Bom, vamos aplicar aqui, calcular, né? E aí a gente vai ter nosso desbaste aqui calculado. Qualquer alteração que a gente precisa fazer aí nas entradas e nas saídas, a gente pode estar fazendo aí fora da estratégia, né? O Power View, ele é interessante, ele, né, que não precisa invalidar e calcular novamente o percurso. Através do formulário aqui de conexões de percurso, eu consigo fazer edições nas entradas, saídas, ligações, sem precisar calcular novamente a estratégia. Tá? Bom, aqui eu tenho as entradas em rampas, né? Em alguns pontos ela vai fazer um arco aí em rampa, né? A rampa circular, né? Melhor dizendo. E outras ela vai acompanhar o perfil aí da estratégia mesmo. Tem muito que ser alterado aqui na estratégia. Vou passar para o próximo percurso aqui, que é um T constante. Vou estar usando uma fresa de 10 com raio de 1. Olha, 10 raio 1. Eu vou contornar toda essa parte interna aqui da peça. Bom, o meu sobremetal está 2 décimos. Esqueci de comentar, mas no desbaste aqui, o que, que eu fiz? Eu coloquei um sobremetal lateral de 5 décimos, sobremetal axial 2 décimos. Então, o que, que vai acontecer aqui? O meu Z constante vai trabalhar, obviamente, só em paredes, né? Estratégia aí que é voltada aí mais para contorno. Então, o que vai acontecer aqui? Como eu coloquei 2 décimos de sobremetal, quando chegar nas faces planas aqui, eu já tenho garantido que ela não vai forçar em nenhum momento, porque a minha estratégia de desbaste já deixou o mesmo sobremetal que eu estou usando nesse percurso. Tá joia? Então, o que, que ela vai fazer aqui? Ela vai tirar somente a diferença que existe na parede. Porque no fundo não existe diferença, ela já vai estar com o mesmo sobremetal. Coloquei 2 milímetros aqui de passo, apenas para o cálculo um pouco mais rápido aí. Então, vou calcular aqui a estratégia. E aí nós temos o nosso Z constante. Okay? Legal aqui também é que eu consigo mover esses pontos aqui de entrada e saída. Então, eu venho aqui em edição de percurso, mover pontos iniciais, e aí nota que eu vou dar um clique aqui, onde está o meu cursor agora, ó, e aí ele vai aparecer uma linha para mim. No ponto que eu der o segundo clique, essa linha vai cruzar com as linhas do percurso. É nesse ponto que vai ser alterado a minha entrada e saída. Por exemplo, a entrada e saída ela está configurada nesse ponto, ok? Então agora, ó, nota que ela vai mudar para cá, porque a linha que eu estou movimentando aqui no meu cursor, ela vai cruzar aquele ponto do percurso. Quando eu der o segundo clique aqui, ó, já mudou a minha entrada e a saída para cá. Então eu consigo editar também entradas e saídas, o ponto, né, de entrada e saída. Isso é legal porque dependendo da geometria da peça, do perfil, você consegue localizar em uma região mais favorável aí para sua usinagem, né, evitando marcas, né, ou melhorando aí no caso a usinagem de alguma forma com esse recurso. O nosso faceamento, eu vou estar usando a mesma ferramenta, tá legal? E aí no caso, como eu já contornei com 2 décimos, e o fundo está com 2 décimos de sobremetal também, eu já vou fazer um faceamento com 0 no eixo Z. Na parede, sobremetal lateral, vou colocar 5 décimos, assim, só por segurança, para garantir que a minha ferramenta ela não vai tocar a parede aqui. Eu afasto um pouquinho além do que eu deixei no percurso anterior.
colocar um passo de 70% aí do diâmetro dela, e aí vou deixar ela calcular aqui as áreas planos. E aí que já tem a minha estratégia de faceamento, ó, faceamento no ponto zero, nos outros patamares aqui. E aqui eu tenho uma rampa que ela vai ficar na máquina lá no caso, ela vai ficar bem complicado aqui, porque ela não vai ter muita saída, né, para fazer essa rampa, né? Ela vai ficar fazendo uma rampa nesse ponto aqui, assim, até chegar na altura e aí abrir o percurso. O que a gente pode fazer aqui? Eu venho aqui, ó, seleciono esse segmento aqui, vai ser a entrada, venho em conexões, aqui, ó, eu vou alterar somente essa entrada. Por quê? Porque é ela que está selecionada. Então, eu venho aqui em entradas, eu vou alterar essa rampa aqui, vou colocar como círculo. Vou deixar configurado o ângulo e a altura dessa mesma forma. E vou aplicar, veja lá. Então, ela já fez uma rampa um pouquinho mais aberta aqui. Então, impede que de repente tenha um contato com o miolo ali da fresa, ali onde não tem corte, né? Então, com isso daqui eu já consigo dar um alívio aí na carga que a ferramenta vai estar exercendo. Tá? E aí aqui eu vou ter essa estratégia, essa fronteira aqui, aliás, que é uma fronteira de resíduo. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu peguei a fresa de 10, na qual eu fiz o contorno, e usei uma de 6 aqui. O que está acontecendo? Eu vou fazer uma redução de canto aqui com uma fresa de 6, referenciada com 10. Então, eu seleciono a fresa na qual quero usar como referência, e a fresa aqui, a ferramenta, no caso, que eu vou estar utilizando. E aí eu coloco aqui as configurações, né? Detectar um material maior que 2 décimos, expandir essa detecção a 1 milímetro. E eu mando aplicar. E aí ela vai gerar essa fronteira aqui, que é somente dos pontos na qual deixou a diferença da fresa de 10 para a fresa de 5. Tá legal? E aí aqui eu vou colocar para aplicar aqui a nossa estratégia. Deixa eu apagar aqui. E aí vou colocar aqui para calcular redução. Veja que ela recalculou aqui também a fronteira, né? No momento que eu entrei lá na fronteira, ela ficou inválida, né? E aí ela automaticamente já calculou novamente, inclusive adicionando esse ponto. Por que que ela fez isso daqui? A minha fresa anterior era uma fresa de 10 com raio de 1 na ponta, e essa aqui é uma fresa de 6, raio de 0,5, né? De 0,5. Então, inclusive, essa diferença aí ela conseguiu calcular e detectar. Olha. E aí, por fim, vamos estar usando aqui uma outra fronteira também que eu utilizei, que seria a área rasa. E aí eu coloco aqui o ângulo superior 1 grau, porque ela vai detectar somente as partes planas mesmo. Tá legal? E aí eu vou mandar calcular aqui a minha estratégia. E vou para calcular, vou diminuir aqui, vou pôr 0,5 aqui de passo somente para a zero sobre tal, porque é um acabamento, né? Vou também colocar aqui o offset fechado aqui também. Vou calcular aqui. O que ela está falando aqui para mim, essa mensagem, é que a tolerância do sobremetal, eu alterei para 0 aqui, ela não está correspondendo aos valores da fronteira, né? A fronteira está com uma sobremetal, o percurso está com outro. Para efeito de usinagem, isso aqui não vai ter alteração, não vai influenciar no seu programa lá na máquina. Porém, o software ele te avisa, fala, olha, sua fronteira está com sobremetal X e o seu programa está com sobremetal Y. A mesma coisa com a tolerância, se tiver diferença, ele também vai acusar. Porém, ele vai efetuar o cálculo respeitando
a configuração da sua estratégia, na verdade, tá? Então a fronteira ela é secundária, na verdade ele respeita os parâmetros aí e os dados do percurso, tá? Então não vou calcular novamente a fronteira aqui com zero de sobremetal, porque o que está valendo mesmo é o sobremetal do percurso, o qual está zero aqui. E a mesma coisa aqui para essa estratégia, eu consigo mover meus pontos iniciais aí, né? É colocar ela no centro aqui, fazer essa edição aqui. Por exemplo, aqui ela estava configurada meio que nessa região. Não é uma região muito favorável aí para ter entrada e saída, por conta desse arco aqui, desse raio aqui. E não ficaria tão interessante. Não posso mover esse ponto aí para uma região um pouco mais tranquila, né? Próximo até mesmo do raio ali, não precisa necessariamente estar colocando ela no meio da peça. Tá? Selecionando. Existem alguns pontos que eu não consigo mover, né? Daí é devido a linha do percurso, né? No caso, ela não, esse ponto aqui ela não está fechando um segmento por completo, então eu não consigo editar esse ponto em específico. Tá? Então aí nós temos o nosso acabamento desse lado da peça. Eu vou simulá-lo agora. Ok? Então, pessoal, e é o seguinte, para eu simular, o que eu vou fazer? Primeiramente, vou fazer essa pasta aqui com os percursos do lado 2. Tá? Eu vou criar um NC, ó, vou copiar como um programa NC. O que vai acontecer? Já criou um NC, certo? A estratégia na qual processa para ir para a máquina. Ela já criou o NC aqui, todos os percursos estão relacionados aqui dentro da pasta. Então, eu vou fazer uma simulação pelo NC agora. O que eu vou fazer aqui também? A minha vista lá na simulação está com esse lado aqui. Aqui, ó, é a primeira etapa lá. E agora eu preciso simular esse lado aqui da peça. O que eu vou fazer aqui? Vou posicionar a forma na qual eu quero o modelo na simulação. Vou clicar aqui em direção fixa e vou clicar novamente em direção fixa. Automaticamente ele vai atualizar para mim esse bloco da simulação. Então ele vai, como se tivesse virado ele aqui, mantendo a simulação que foi feita no primeiro lado. Aí. E está, ó, para a segunda simulação. Joia? E aí o que eu vou fazer aqui? Para poder conseguir, para poder visualizar aqui as ferramentas, vou exibir tudo. Então ela vai ficar, as minhas ferramentas vão ficar visíveis aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, PNC que foi gerado, vou colocar aqui, ó, simular do início. Porém, o que eu vou fazer aqui para eu ter um controle melhor da simulação? Vou colocar aqui, ó, incremento de reprodução, ou seja, ela vai a cada passo, dependendo da configuração que tiver aqui, vou dar o play aqui e o start aqui, e aí ela vai fazer como se fosse um passo a passo, só que respeitando o que tiver setado aqui. No caso, eu vou setar aqui itens NC, por quê? Ela, como eu tenho várias estratégias aqui, vou colocando uma reprodução aqui, no incremento de reprodução e selecionando itens NC, o que vai acontecer? A cada percurso, ela vai parar, e aí eu aperto o play novamente, e aí essa mensagem aqui, ela está dando por quê? O meu bloco ele está acima do modelo. E aí, no caso, o que acontece? Ela faz um posicionamento passando pelo bloco, porém ele já foi faceado. Depois da simulação, eu volto aqui nessa estratégia e mostro para vocês para entenderem aí o que é isso. Agora eu vou fazer a haste aqui.
Vou tirar aqui a ferramenta só para poder ir mais rápido aí o desbaste, a situação. As entradas em incremento aqui está um pouco mais alto aí, foi para ter um ganho aí de tempo, tanto no cálculo lá quanto na simulação aqui. A simulação é muito adequada aí para isso, né? Então eu aumentei um pouco os passes aí para a gente poder tentar ver um pouco, uma forma um pouco mais rápida aí. Não há muito. Aí eu já tenho o meu desbaste feito e, e aí vai pausar a minha simulação, né? E eu vou novamente apertar Start aqui. Tem o contorno agora. Veja que as áreas planas aqui ela não chegou a tocar. O acabamento de plano. E aí o acabamento, tantos, né? E um acabamento final aí. E vai acontecer aqui, ó. Pausar aqui e vou dar uma reduzida. É para mostrar para vocês. Veja que aqui, ó, na simulação eu consigo ver que o meu suporte ele está tendo um contato aqui com a peça, né? No caso aí, eu tenho um recurso para você fazer a verificação do suporte aí com relação à peça. E mostrei aqui anteriormente, né? Aqui para poder sair com mais atenção para vocês. O que acontece aqui? Já simulou meus de acabamento e vou voltar aqui para minha área aqui para o ambiente do Power Mill aqui, né? E aí o que que eu vou fazer aqui? Vou demonstrar somente nessa situação aqui questão da verificação. Então eu venho aqui em edição de percurso, percurso que está ativo, venho aqui em verificação. Aqui eu vou fazer uma configuração aqui que eu já estou meio habituado a utilizar. Se eu deixo esse aqui ticado, automaticamente ela vai dividir o percurso, seguindo a configuração do que já está montado aqui na ferramenta. Ou seja, o que é isso? Ela vai criar um percurso na qual ela consegue fazer com esse balanço aqui de ferramenta, essa configuração, né? E vai fazer um outro, e vai cortar, né, esse percurso, na verdade. Vai deixar uma parte com a configuração nessa ferramenta e uma outra com com o percurso tendo o contato, pegando na ferramenta. E aí você tem a opção de fazer a alteração na configuração aqui da ferramenta. Você também consegue, se deixar ticado aqui, ajustar a ferramenta, e automaticamente ele coloque uma altura segura aí, mínima, no caso, para fazer essa verificação. Eu gosto de deixar dessa forma porque aí eu consigo ter um controle melhor. Então, por exemplo, sei que tem que ser 54,5 aqui. Vamos supor que eu já tivesse com 50 aqui. Então, eu sei que, pô, só 5 milímetros mais ou menos aí. Então, eu vejo se eu prefiro cortar a estratégia ou usar uma única ferramenta, balanço maior. Então, eu ter uma escolha melhor aí, né? E aí tá
pontos aqui na qual a ferramenta ela vai estar pegando aqui, o suporte vai estar pegando na peça. Então, automático, é lógico, né? Pegar e vou aumentar aqui. Então, eu sei que 54,5, vou arredondar para 5 alto, a minha ferramenta não tromba. O que vai acontecer? O azulzinho aqui significa que o cheque de colisão foi feito e a ferramenta está passando tranquilamente sem ter contato aí, sem trombar em nenhum lugar. Legal? Bom, pessoal, a parte de simulação é essa, né? Nosso terceiro vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço aí, obrigado por terem acompanhado aí.